A todos, né? Primeiramente, né, antes de iniciar essa apresentação, eu sou Thales Augusto, né? Faço parte aí do grupo de pesquisa GENCA. Sou formado em física, né, na UEPB e até hoje, né, faço parte aí desse grupo, né, que constitui 4 professores, né? Em que aqui estão presentes 3, né? Que é o professor Pedro, Carlos, Marcelo Vieira e Helder. Também tem o professor Rodrigo, que por motivos aí diversos não pôde comparecer a essa reunião, né? E desde já eu agradeço a presença aí de todos, né? Do aluno aí Vinícius, que está iniciando agora nesse grupo de pesquisa, que tem como foco o estudo de antenas, né? Não só antenas, mas filtros e FSS, que são dispositivos de microondas, com a capacidade de irradiar frequências de ressonância e também bloquear. E essa minha apresentação, ela é uma apresentação mais como um guia, né? Para quem está iniciando nesse caminho, que é muito gratificante, que também não é algo que já vem, apesar de uma tecnologia, né, que é antenas, que foi desenvolvida há muito tempo atrás, mas que está em constante avanço, né, e sempre inovando e trazendo mais benefícios para a sociedade. Então, é uma tecnologia que ainda assim é promissora. O mercado, por exemplo, estima que os dispositivos de comunicação sem fio terá investimentos de cerca de 12 trilhões de dólares até 2035 para facilitar a comunicação sem fio entre diversos aparelhos, né, que nós utilizamos e precisamos no dia a dia. Por isso, né, nessa apresentação eu vou fazer um trabalho mais dividido em 2 partes, né, falando sobre a introdução de antenas, né, a definição principal dela, aplicações, e a segunda parte vai ser onde eu vou utilizar uma software para projetar uma antena, um modelo inicial, né, para quem está iniciando. Alguns recursos que eu utilizo para calcular as dimensões da antena e o passo a passo para obter os resultados e saber implementar e analisar, certo? Aqui se encontra o sumário, né, da minha apresentação, com a introdução, né, sucinta, certo? Mais focado aí, vocês já aprenderam o que é um tipo de antena e quais são as aplicações. Os tipos de antenas que, ou resumidamente alguns, né? Existem vários, mas eu selecionei algumas que a gente pode facilmente encontrar no dia a dia, para deixar claro quais são as funções que elas desempenham. Eu vou apresentar um tipo exclusivo, né, da minha área, que é antenas de microfita, onde eu venho aprofundando desde a graduação. Em seguida, eu vou iniciar, né, a segunda etapa, que é a parte de guia, né, para projetos de antenas de microfita, né, que desde a escolha da aplicação, né, ao desenvolvimento do projeto, a metodologia e análise dos resultados. Por fim, né, as referências. Como é que surgiu a antena, né, em si, né? A antena ela surgiu aí por volta de 1886, né, após Henrique Hertz elaborar em sua casa um experimento, né, sobre efeito fotoelétrico, né? Ele observou que quando excitava, né, uma esfera elétrica, a outra esfera também centelhava, né? E ele observou que cargas elétricas estavam sendo transferidas de uma esfera para outra através de campo elétrico, né? Então, daí surgiu a primeira definição, né, de uma antena, né? A irradiação de onda elétrica através de um dispositivo metálico. Uma antena, né, é um dispositivo que tem como função transferir ondas guiadas em linhas de transmissão em ondas de espaço livre, certo? E vice-versa. As primeiras antenas apresentam uma estrutura metálica, como Yagi-Uda. Eu vou apresentar mais na frente que tipo de antena é essa. Escama de peixe, né, e filamentares. Essas são antenas que, acho que todos nós aqui, né, já só basta olhar para uma casa que você vê aquela estruturazinha metálica parecida com uma escama de um peixe. Então, essas antenas aí foram uma das primeiras a serem utilizadas para transmissão de frequência de rádio, né, e TV. As dimensões físicas, né, de uma antena, ela depende da frequência de ressonância e das características do material da estrutura e da estrutura geométrica, certo? Portanto, quando você vê uma antena grande, isso significa que as dimensões delas,
as frequências de ressonância dela vai ser faixas bem pequenas, né? Geralmente utilizada para transmissão e recepção de ondas de rádio, para comunicação através de som, áudio e imagem. Aqui estão alguns exemplos, né, das antenas que a gente pode encontrar facilmente para aplicações de rádio e transmissão de som, né, e vídeo, imagem. E aqui outros tipos também de antenas, né, que é antena corneta, antena parabólica, né, com helicoidal, e outra antena parabólica normal. Esses tipos de antenas, né, esses tipos de formatos, né, ou geometrias, são para um determinado parâmetro, certo? Por exemplo, a corneta é uma antena que tem uma diretividade muito alta. Essa antena helicoidal, a B, é uma estrutura que possibilita a polarização de onda circular. E essa outra antena, né, a parabólica, também é uma antena para tanto absorver, né, mais, devido ao seu prato, né, absorver mais ressonância, né, ganho, quanto também para aumentar a diretividade. A partir dessas antenas aí também surgem outros tipos de antenas, né, sempre desenvolvendo e otimizando parâmetros, né, como, por exemplo, em torres de transmissão, encontrada aí na nossa cidade ou em qualquer outra região, vocês encontram antenas parabólicas, mas com formato de tambor. Então, para que serve aquele tambor ali, né? Justamente serve para refletir, né, frequências laterais indesejadas. Né? Então, toda modificação de uma estrutura de uma antena é justamente para otimizar outros resultados. Então, daí, né, surgem outros tipos de antenas para outras finalidades. As antenas mais comumente que nós encontramos aí também é a antena setorial, que é a antena para transmissão de rede móvel, né, celular. E essas antenas, né, como vocês podem ver na figura A, dentro, né, dessas antenas tem uma estrutura planar, né, que é um outro tipo de antena, né, que a partir desse tipo de antena desenvolveu-se a antena de microfita, certo? Na figura B, onde mais comumente utilizada para aplicação de internet. E é desse tipo de antena de microfita que nós, no grupo de pesquisa GECA, né, nós desenvolvemos, né, para aplicação em internet. Aqui são das primeiras aplicações, né, das ondas de rádio, né, que foi para a transmissão de voz e música, em 1906, e imagem, né, TV, em 1926, e em 1972, né, passou a transmitir a primeira imagem colorida, né, e celular a partir de 1973, né, utilizamos a transmissão para comunicação e recepção de áudio, né. E atualmente, né, temos algumas aplicações para a internet, como o Wi-Fi 6, o RFID, o Bluetooth 5, o VLC, 5G e 6G. Isso, o Wi-Fi 6 é a nova evolução, né, da tecnologia que nós utilizamos, né, nas nossas residências, né, sempre focando em desenvolver antenas com maior capacidade de transmissão e recepção de dados, aumentando a velocidade da taxa de transmissão, reduzindo a latência, né, de comunicação. Esse RFID ele tem muitas aplicações para detecção de vários tipos de objetos, como o leitor de código de barra. Através da radiofrequência, você detecta aquele código e gera outras informações. Bluetooth é aquela comunicação em curto alcance, né, que nós, diversos dispositivos de comunicação sem fio hoje em dia utilizam, como fones de ouvido, celular para o celular, né, fazer transmissões ali de recepção de dados, de arquivos. O VLC, né, a nova tecnologia que vem sendo testada para a comunicação entre veículos, né, que é a comunicação via luz visível. E também para a transmissão de internet, né, ou seja, a lâmpada da sua casa, né, vai ser futuramente um Wi-Fi, né. 5G e 6G são as novas redes móveis, né, que nós utilizamos. Né. 5G nós já utilizamos em algumas metrópoles, e o 6G é a nova evolução, né, do 5G, sempre possibilitando aí novas taxas de transmissão de dados cada vez mais velozes, né, mais rápidas. Eu tenho aqui algumas aplicações, né, da tecnologia 6G, que é a capacidade de conectar bilhões de dispositivos ao mesmo tempo.
através da alta taxa, né, de transmissão e recepção de dados e baixa latência, é uma das configurações que vai possibilitar a tecnologia da IoT, né, que é a Internet das Coisas, onde todos os dispositivos, né, que se comunicam através da internet irão interagir entre si para facilitar atividades do dia a dia das pessoas. Né? Então, é notável que, quando nós observamos esse avanço tecnológico, né, a necessidade de desenvolver antenas, né, para suprimir essa demanda de novos dispositivos, né, que se comunicarão através da internet. Né? Então, antenas de microfita ela é um dispositivo que tem vantagens em relação a outros tipos de antena, né? Pois antenas de microfita são antenas compactas, né, que podem ser desenvolvidas para projetos de dispositivos menores, né, como, por exemplo, antenas junto ao corpo. Já tem desenvolvido aí antenas de microfita para smartwatches, relógios inteligentes, né, também para smart glasses, óculos inteligentes. Antenas de microfita tem uma vasta gama de possibilidades de aplicações no dia a dia. É por isso que eu insisto um pouco, né, no desenvolvimento desse tipo de antena. A minha imagem à direita, né, é a comunicação que vem sendo discutida recentemente, que é a V2X, né, a comunicação entre veículo para infraestrutura e veículo para pedestres. Essa tecnologia, apesar dela estar sendo discutida, digamos, a partir de hoje, né, 2021, mas foi uma tecnologia que já foi padronizada desde 1999. Né? A FCC, que é a Comissão de Comunicação Federal dos Estados Unidos, padronizou a frequência de 5.9 GHz para destinar aplicações de comunicação entre veículos. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a comunicação ela já vem sendo discutida, né, bem antes do nosso tempo, né? E apesar de nós estarmos discutindo hoje projetos para essa aplicação, não significa que ela é uma aplicação nova, certo? E nem só porque ela foi discutida há 20 anos atrás, ela também deixou de ser uma aplicação velha. Esses sistemas, né, novas tecnologias, só não foram colocadas em prática no tempo que elas foram discutidas, porque não tinham tecnologias desenvolvidas na época para realizar. Portanto, grupos de pesquisa de engenheiros como o 5GAA e 3E, eles lançam padrões, né, de faixas de frequências para determinadas aplicações, justamente para a comunidade de pesquisadores por toda a parte do mundo desenvolver seus projetos e cada vez mais chegar aonde eles querem, né? Afinal de contas, ciência ela não é do dia para a noite, né? Ela vem sendo construída com o tempo, né? Então, essa aplicação veicular, os primeiros testes, né, iniciaram aí em 2017, em 2021. Ainda há alguns poucos testes ainda sendo discutidos aí em alguns países, mas estima-se que até 2025 a 2030, né, as primeiras redes de comunicação veicular serão colocadas em prática no mundo. Né? Infelizmente, no Brasil, ainda não tem previsão da aplicação dessa tecnologia. Portanto, quando nós desenvolvemos uma antena para comunicação veicular, nós visamos aí desenvolvê-la para frequências de ressonâncias padronizadas de acordo com os países que irá financiar essa tecnologia. O IoT, né, com o avanço da internet, o aumento da velocidade da taxa de transmissão e recepção de dados, estima-se, né, que todos os dispositivos estarão conectados, transmitindo e recebendo informações e otimizando atividades do dia a dia, em conjunto com inteligência artificial. Portanto, é de suma importância, né, além de saber projetar um dispositivo de antenas, ter noção das tecnologias atuais, além da que nós utilizamos, né, como, por exemplo, inteligência artificial, linguagens de programa que
são utilizados para desenvolver esses tipos de tecnologias, porque um engenheiro ele não só é necessário compreender a parte sua, né, de trabalho, é preciso ter um conhecimento um pouco mais amplo para inserir o seu trabalho, né, de forma mais contextualizada. Como eu mencionei, né, o 5G irá expandir, né, o ecossistema móvel, levando a nova indústria, né, que é a indústria 4.0, a indústria da comunicação sem fio. E antenas não tem só apenas aplicação para rádio, televisão ou celular. Tem vários tipos de aplicações que elas serão inseridas, né, para otimizar cada vez mais o desenvolvimento social, como, por exemplo, a agricultura. Né? Drones, já tem, né, na verdade, né, drones sendo utilizados para mapear, né, plantios, né, identificando através de espectrometria, né, pontos ou regiões, né, da planta em que estão com fungos ou outros tipos de organismos, né, que prejudicam a plantação. E tudo isso, né, operando em tempo real, certo? Mandando informações para um servidor e de lá um responsável analisando como está em tempo real o desenvolvimento do plantio. A antena também poderá ser utilizada para aumentar a segurança, né? Como, por exemplo, antenas de uso junto ao corpo, poderá ser utilizada aí para bombeiros, né, em zonas de risco. E é uma infinidade de projetos, né? E que o mercado aí está aquecido, né, precisando cada vez mais de novas tecnologias para financiar. Antena de microfibra, pessoal, antena bastante, tipo de antena bastante com vantagem, bastante vantajosa, né, para aplicações em dispositivos móveis, também compactos. Por isso que é um dispositivo, né, que eu venho estudando cada vez mais, né? E ela surgiu, né, não é de hoje, né, que a antena de microfibra surgiu, é desde 1950 já apareceu o primeiro projeto e em 70 a primeira patente, né? É uma antena planar, né? Que tem largura e comprimento maior, né, do que a espessura. E a mais comum, né, é a antena retangular, vocês podem ver na figura 5A. Essa é um tipo de antena de microfibra do tipo PET, né, em que ela tem a característica de ser direcional, ou seja, ela tem um lóbulo muito estreito e também uma largura de banda estreita. E por isso, né, outros tipos de antena foram desenvolvidos para melhorar, né, ou otimizar alguns parâmetros, como, por exemplo, o monopólio, figura B, onde é cortado o plano de terra para aumentar o diagrama de radiação, ou a largura de banda. É claro que tem algumas vantagens, como também tem algumas desvantagens. Para reduzir essas dimensões dessas antenas de microfibra, também utilizam-se vários modelos geométricos, como o fractal. Também pode combinar fractais com monopólio, né? Tendo em vista o objetivo de aumentar a impedância, né, da antena. Também, como essas antenas também apresentam um ganho muito baixo, né, os arranjos foram inventados, né, justamente para aumentar o ganho dessas antenas e, com isso, a cobertura. Né. O parâmetro que define a cobertura de uma antena, ou seja, o raio de transmissão, é o ganho. Né. Então, uma antena de microfibra com ganho elevado é muito requisitada aí para a comunicação móvel. Essas foram as primeiras antenas, né, desenvolvidas, né, no projeto GENCA, também outros autores com parceria. Atualmente, né, encontra as aplicações para diversos tipos, né, como, por exemplo, aplicação em dispositivos de smartphone, né, como vocês podem ver essa antena de microfibra, MIMO, né, múltiplas portas e múltiplas entradas. Múltiplas portas de entrada e saída. Temos também antenas de microfibra para comunicação veicular, com substrato transparente. Né? Temos também um tipo de antena que é recente, né? Entre aspas, que é a antena vestível, né? Fabricada em denim. Vocês podem ver aqui embaixo. Essa antena vem sendo desenvolvida
mas no IFPB, e também foi um projeto de tese de um doutorado de um aluno muito conhecido nosso, né, que é o Paulo Fernandes, muito conhecido do IFPB. Mas esse projeto ele teve repercussão em São Paulo, né, onde o autor desse projeto ele utilizou uma máquina de costura e linhas, né, condutivas com certa condutividade de cobre, né, e foi costurando ali a antena no tecido e foi bastante documentado, inclusive na USP, parece, Departamento de Engenharia da USP. Então, a antena, né, de microfibra em si, ela tem diversas aplicações, né? Como, por exemplo, o Smart Glasses, né? Com múltiplas entradas e saídas. Vocês podem ver na figura aqui abaixo. Então, naquele tipo de antena tradicional, né, nós temos vários outros tipos que podem ser implementados em outros tipos de tecnologia. O estudo de antenas de microfibra, né, eu vou deixar um pouco de lado a parte teórica, né, em si, mas para ficar com uma parte de guia, né, para quem tem interesse em aprender e um pouco mais a fundo, né, eu aconselho alguns livros, né, que eu venho estudando aí desde a época da graduação, né. Primeiro é o Balance, né, ele é um pouco mais teórico, aborda antenas um pouco mais amplo, né. Mas para antenas de microfibra em si, né, temos aí também o Puma e o James, né. O handbook de Volax também é bastante conhecido, para quem quer entender um pouco de forma mais ampla também, o estudo de antenas. Portanto, quem quer aprender aí a teoria em si e novas definições e tipos de antenas, para mim são esses livros, né? Quem quiser esses livros e não tiver, só deixar o e-mail para mim aí que eu adiciono e envio para vocês aí os PDF. Nesses livros, né, alguns pontos é importante abordar, né, e ter compreensão, que são os parâmetros fundamentais das antenas, né, como frequência de ressonância, diagrama de radiação e etc. O design da antena, como geometria, os materiais, né, e as dimensões, e os métodos de alimentação. Né. Dois tipos de alimentação são mais utilizados, né, que é a alimentação direta e indireta. A direta, né, quando você acopla a linha de transmissão ou o cabo coaxial na estrutura, na geometria do elemento radiante da antena. A indireta são aqueles tipos de alimentação onde não há o contato entre a alimentação, a linha da alimentação e o elemento radiante da antena. Temos dois tipos aí mais conhecidos, né, que é linha por proximidade e linha de acoplamento por proximidade. Essa parte da dimensão da antena, eu tenho colocado as equações, mas geralmente um pouco mais complexas, né? Resumidamente, as dimensões de antena dependem muito do comprimento de onda e sua frequência e ressonância, certo? De uma forma mais sucinta, assim. Com algumas equações, né, de dimensões de algumas antenas são um pouco complexas, né? Eu sugiro, né, para vocês aí implementar de forma rápida, né, de imediatamente já ir produzindo os resultados na simulação, é pegar essas equações, né, e implementar, certo? Eu implementei em C as equações das dimensões de antenas e também venho atualizando, né, mas quem não tem tempo, né, de implementar, tem alguns sites, né, que disponibilizam algumas equações, né, para você obter o cálculo das dimensões, né. Tem também alguns aplicativos, né, que eu posso disponibilizar para vocês para calcular as dimensões de uma antena, como, por exemplo, a PPCAD. A PPCAD é uma ferramenta que eu conheci no IFPB, né, durante a disciplina de mestrado. É muito utilizado para o cálculo de dimensão de linhas. Tem vários tipos, além de microfibra, onda coplanar, waveguide, stripline. Stripline é quando eu tenho uma microfibra embutida na estrutura do substrato da antena.
um exemplo aqui, né? Só passar aqui rapidinho. Aplicado, né, funcionando. Aqui é uma forma mais simples, né, de você observar a estrutura da antena, tem uma visão lateral, onde a antena microfita é dividida, né, em três partes, geralmente, né, e o elemento irradiante, onde a transmissão, em cima de um substrato elétrico, e embaixo do substrato elétrico, né, um plano de terra. Quando se vai calcular as dimensões de uma antena, o elemento irradiante da linha de transmissão, é necessário conhecer os parâmetros da permissividade do substrato elétrico e da espessura do substrato elétrico, certo? E da frequência de ressonância que você deseja projetar sua antena. Então, com isso, você consegue calcular as dimensões de qualquer projeto. Aqui eu tenho alguns analisadores, né, alguns simuladores, né, de projetos de antena que podem ser utilizados, né, para projetar uma antena e obter os resultados. O mais conhecido, né, que nós utilizamos é o ANSYS Design. Temos também o CST Studio, né? Esse MCOS e o YPLD são softwares, né? Todos são pagos, né? Mas esses outros eles são também muito utilizados para projetar antena. Não são apenas softwares de simulação de antena, certo? Eles são uma plataforma que disponibiliza a simulação de vários tipos de projetos, além de antenas, né? Como, por exemplo, motores, peças de motores. É uma infinidade de simulações que está embutida aí na parte da engenharia, né? Como vocês podem ver, aqui é uma das plataformas, né, em que o MPOS disponibiliza para simulação, né? Vocês podem ver a parte de antenas, desempenho de carros, fabricação de peças, parte de circuito. É muito amplo, né? E pena que é pago, né? Mas é importante conhecer os tipos de simuladores que nós podemos projetar antenas e obter resultados, né? Além do ANSYS Design. Algo importante também, quando você projeta uma antena, é de você implementá-la no dispositivo que você vai desenvolver, né? Por exemplo, você quer desenvolver uma antena para o Wi-Fi, antena microfibra. Então, você pode simular um ambiente, né, de onde aquela antena vai estar instalada, por exemplo, um quarto. Por exemplo, ao invés de um carro, né, você simula um ambiente, né, faz um ambiente no quarto, né, coloca pessoas, coloca objetos e vê o comportamento do campo ali dentro daquele quarto e consegue otimizar o resultado da antena, né. Então, esses simuladores, né, eles são muito importantes porque eles disponibilizam essa parte, né, de observar na prática, né, a sua antena funcionando, né. As perdas que ela tem, né, devido ao muito percurso, interferência de objetos e tal. Quando você projeta uma antena, é muito importante você comparar a sua antena com outras antenas que já foram publicadas, né, na literatura, certo? Principalmente para a aplicação da sua antena. Por exemplo, você fez uma antena para a aplicação Wi-Fi, a frequência de 2.4 GHz. É importante você fazer uma pesquisa na literatura dos tipos de antenas de microfibra que foram publicadas para aplicação Wi-Fi e comparar os seus resultados com eles, né? E dizer, né, o porquê que sua antena é melhor ou não do que o que se encontra aí na literatura. Isso é o que torna o seu projeto, pode tornar, né, comercializável, dependendo do resultado. Para a fabricação de antenas, eu conheço 4 métodos, né, que já foi utilizado, né, que é a corrosão, né, que é o mais convencional que nós utilizamos aí no Engenca. Tem a CNC, que é a parte que a máquina, ele desenha, ele usina, né, raspa a parte metálica, né, da placa, deixando apenas o desenho da antena. Postura, né, como vocês podem ver, como vocês viram, né, uma antena anterior para aplicação junto ao corpo, né, onde a antena ela é
colocada em um substrato denim, né, que é um jeans, né, ou outro tipo de substrato vestível, né. Tem também o método de fabricação de antenas com impressora 3D. Esse método ele está sendo ainda utilizado, né, mas já encontra-se alguns projetos na literatura com antenas fabricadas em impressoras 3D. Como vocês podem ver nas figuras, né, temos aí o método de corrosão, né, na primeira imagem. Na segunda, utiliza uma CNC, né, para desenhar. Nesse caso, eu coloquei um circuito, mas também é possível desenhar a estrutura da antena, né, a geometria da antena. Temos aqui a antena, né, vestível, né, feita pelo um grupo de pesquisa da USP. Temos a primeira antena, uma das primeiras antenas 3G, né, uma antena corneta, né, feita através de uma impressora 3G. Então, são os métodos, né, convencionais e os que estão sendo utilizados para projetar antenas da atualidade. Né? Para validar, né, o seu projeto de antena, é importante você fazer análise experimental. Né? Então, para isso, né, é necessário um gerador de redes, né? Um osciloscópio, né, racionalmente falando, onde você consegue medir, né, realmente a sua antena, né, coletando aí as análises, os mesmos resultados que você coletou usando o simulador, um software ou qualquer outro, e comparando os resultados em qualquer ferramenta, né, de gráfico. Então, mas eu deixei aqui, né, antes de fazer uma análise, uma medição, né, alguns pontos importantes, né, para não medir a sua antena e obtendo resultados aí errados, né? Isso acontece com frequência. Então, é necessário antes testar o equipamento, certo? De medição, saber se ele está calibrado. Para isso, você pode fazer de forma mais simples, que é fazer uma medição de antena que já foi medida. Então, se bater o resultado, o equipamento está calibrado. É importante você já ir fazer a medição com os parâmetros definidos, né, que serão analisados. Verificar o setup de medição. Por exemplo, se você vai analisar uma antena de 1 a 10 GHz, se a sua simulação for de 1 a 10 GHz e os pontos dessa faixa de frequência for 801 pontos, importante que na medição esteja o mesmo setup, certo? Isso reduz bastante o erro, né, quando você for comparar. E até facilita quando você for montar o gráfico, né, porque a coluna vai estar com a mesma quantidade de pontos distribuída, né? Então, você evita quebra-cabeça com problemas de software. E também a precisão, né? A precisão tem a ver com o setup mesmo setup que você utilizou na simulação, com o setup que você utilizou na medição. Então, quando você está padronizado, você consegue obter uma boa precisão. Aqui são alguns exemplos, né, de analisador de rede vetorial, onde eu mesmo realizei, essas fotos são minhas, né? Eu realizei a medição de uma antena de microfibra fractal e uma antena monopolo, né? Então, nessa antena aqui, eu não utilizei cabo coaxial, ou um cabo, né? Todas essas antenas são de microfibra, certo? Mas essa aqui eu não utilizei cabo porque ela tem um plano de terra aqui preenchido, certo? E ele reflete toda essa parte que seria transmitida para trás, para frente, né? Então, não tem, essa parte que está aqui atrás não vai interferir no resultado. Esse resultado que eu obtive aqui na medição é aquele de retorno, né? E do lado, né, eu preciso de um cabo porque a antena monopólio ela não tem plano terra, né? Então ela irradia também para trás, na direção oposta. Né? Então, esses aqui são alguns exemplos, né, de analisadores de redes, né? Baratos, né, que podem ser encontrados no mercado, né? Bastante acessível, porque equipamentos de medição de antenas são muito caros, né? São muito caros, né? E dependendo da faixa de frequência de análise, né, é o que diz aí quanto vai ser o preço, né, do equipamento. Então, tem alguns equipamentos que eu estou pesquisando aí no mercado, bem em conta, né? Esse mini VNA é mais para analisar os parâmetros de uma antena, né? Quanto esse SDR, né, que é um equipamento
de rádio definido por software, ele é a parte mais funcional da antena, né? Onde eu posso fazer uma mini estação, né? Utilizar a antena que eu desenvolvi para transmitir internet, rádio, imagem, arquivo, numa determinada faixa de frequência da qual a minha antena foi desenvolvida, certo? Então é um equipamento de muito baixo custo, que tem uma aplicação prática bem dinâmica, né? Aqui está alguns resultados, né? Que podem ser, que foi medido, né, para vocês, simulado e medido, né, comparado a coeficiente de reflexão, né, ou perda de retorno, e a carta de Smith, né? Então, essa minha antena aqui foi projetada para 2.4 GHz, mais ou menos essa faixa de frequência. Então, esse menos de RDB diz, né, o quanto a minha antena está irradiando, certo? Diz que a minha antena está irradiando. Então, quanto mais esse resultado abaixo de menos 30 dB, mais baixo ainda, significa que a minha antena ela tem um coeficiente de reflexão, né, muito bom e que irradia, né? Essa carta de Smith, né, foi tirada para a frequência de 2.4 GHz, que é a frequência central da minha antena. Esta frequência central aqui, quanto mais próximo do centro, né, significa que essa antena está casada com a fonte do gerador. Então, o sinal que sai do gerador está sendo totalmente irradiado pela antena. Então, esse resultado significa isso, né, que a sua antena não tem muitas perdas por reflexão, né? Então, é um parâmetro que define se a antena é eficiente ou não. Portanto, né, tem alguns pontos importantes, né, que eu deixo mais uma vez para iniciar um projeto de antenas, né, que é ter o conhecimento teórico, né? É importante você conhecer a teoria da sua antena, né, o que tem sido feito e o que está fazendo, né? Ter noção da aplicação, né, para a qual você vai desenvolver a sua antena, né? O que tem sido feito também, né, o que está sendo utilizado na atualidade, entender o que precisa ser melhorado, e é um ponto-chave para você desenvolver o seu projeto de antena, né? Então, o objetivo é esse, né? Você encontrar o ponto-chave, né, para você desenvolver sua antena e aplicar, né, em determinado cotidiano ou finalidade. E a justificativa, né, é importante você, porque você projetou a sua antena, né? Então, qual a finalidade dela, né? Qual a vantagem dela em relação ao que se encontra, né, na atualidade. E isso é feito a partir da investigação na literatura, né? Você pode investigar, né, os tipos de antenas que já foram feitos, né? O que está sendo comercializado para a aplicação a qual você quer inserir a sua antena. E depois, né, é importante você apresentar seus resultados com a conclusão e com a comparação, né? Dos parâmetros de sua antena com algumas que estão sendo aí comercializadas ou que são encontradas na literatura, né? Portanto, a primeira parte, né, de antenas, eu termino aqui, né, e deixo um tempo livre aí para vocês tirarem dúvidas, né, e também contribuir, né, para a apresentação, né? Então, se vocês quiserem voltar. Ô, Thales, é melhor tu continuar, vai até o final. Aí no final a gente abre aí o espaço para todo mundo ter alguma dúvida. Quem Beleza, tiver dúvida nesse intervalo, vai anotando aí no papel e no final pergunta, entendeu? beleza, tá gravando aí, serve bastante, né? Dê continuidade, porque aí a gente adianta. Pronto, show de bola. Então, vou continuar aqui, beleza, pessoal? Que é a parte 2, né? A parte 2 é a parte em que eu inicio um projeto de antena, né? Primeiro conhecendo para qual aplicação, né, eu vou desenvolver a minha antena. Primeiro você tem que pensar qual aplicação que você quer desenvolver a sua antena. Por exemplo, quero desenvolver a antena para aplicação Wi-Fi. Qual a faixa de frequência do Wi-Fi? Tem vários tipos, né? Tem várias faixas de frequências para transmissão de internet, né? Pessoal. Como, por exemplo, no Brasil, né, isso depende, né, de agência nacional reguladora, né, de cada país, né, cada continente, né. Todas recebem um padrão, certo? Que é da ITU, União Internacional de Telecomunicações, né? Inclusive é a primeira organização mundial aí da história, né,
da humanidade. E também tem a FCC, né? Que é a Federação de Comunicação e Comissão de Comunicação nos Estados Unidos. E no Brasil tem a Anatel, né? Portanto, a Anatel, a Agência Nacional Reguladora de Telecomunicações do Brasil, ela recebe os padrões, né, de comunicação, determinada tabela, né? Ou as relações, né? E daí ela pega aquele espectro de frequência, né? Em que está sendo destinado e ajuste de acordo com a geolocalidade de cada região do Brasil, né? Então, alguns países utilizam a mesma faixa de frequência para comunicação Wi-Fi e outros não. No Brasil, né, o Wi-Fi ele é utilizado a frequência de 2.4 a 2.483 GHz, numa faixa de aproximadamente 100 MHz. Portanto, se você quer projetar para Wi-Fi, né, no Brasil você vai projetar sua antena para essa faixa de frequência, certo? A frequência de ressonância central da antena tem que estar, né, entre a média, né, o centro, né, dessa faixa de frequência. O projeto que eu vou apresentar para vocês, né, é um projeto simples, né, já convencional, que é a antena PET de microfibra quadrada, né, e eu vou projetar lá a parte diretamente, né, já utilizando um software de design, e de lá eu utilizarei algumas equações implementadas no software, né, para definir as dimensões da antena de acordo com a minha frequência de ressonância. É importante você ter baixado aí, né, o quadro da Anatel, né, com a divisão correta das faixas de frequência. Por exemplo, de 300 MHz até 3 GHz, utiliza as alta frequências, certo? Onde a 2.4 está inserida. Vocês podem ver, né, de 2.4 até 2.483, né? Essa aqui é a versão mais atualizada, né, em que a Anatel disponibiliza para Wi-Fi 200 MHz, né, que é 2.3 até 2.5, né? Mas nós ainda podemos projetar antenas, né, para apenas Wi-Fi e 100 MHz, né, que é 2.4 até 2.483, aproximadamente. E que essa faixa de frequência é a banda, né, ISM, né, que é a banda industrial, para aplicações industriais, científicas e médicas, né? É uma banda não licenciada, então ela é livre, né, para desenvolver projetos. É claro que para um determinado limite, né, de transmissão, de potência da antena, né? Então, não posso projetar uma antena para aquela faixa de frequência com uma potência muito alta, né? Tem algumas limitações que devem ser estudadas, né? E lá na tela. Vamos aqui iniciar uma software, né? Quando se inicia um projeto, né, você tem que primeiro definir a estrutura da sua antena, né? Como você está utilizando, como eu vou utilizar um FR4, então a minha antena de microfita basicamente terá uma estrutura, né, planar dividida em 3 camadas, né, que é o plano de terra, plano de terra, né? Plano de terra é um termo errado. Plano de terra é o mesmo cobreado, né? A estrutura da minha antena, né, de microfibra, ela é estrutura triplanar, com 3 planos, né? Cobre, substrato elétrico e cobre, né? Esses 60 mil, né, é quase 1,5 polegadas, né? Então, vou utilizar aqui 1,5. Esse milho aqui é fração de milímetros, né? Que é o parte cobreada. Então, a estrutura da minha antena ela é dividida em 3 partes, né? O trace, né, que eu utilizo como uma parte que vai ser projetado, o elemento irradiante, modelado,
o substrato elétrico com espessura de 1,5 milímetros e o plano terra com a mesma espessura do elemento irradiante. Feito isso, né, aplicar e fechar. Como eu quero uma antena de microfibra planar, né, quadrada, eu utilizo essa caixa, né, de ferramentas com tipos de desenho de elementos, certo? Então, selecionando aqui e desmarcando essa opção, eu tenho a opção de modificar a largura da minha antena. Eu utilizei, né, na minha graduação, um software que eu venho atualizando desde então, né? E neste software tem as equações, né, do Balance, né, sobre antenas de microfibra. E aqui eu só coloco o tipo do substrato, né, a permissividade, né, que eu utilizei, a espessura do substrato, né, que foi 1,5, e a frequência para a qual eu quero que minha antena transmita, né? É a 2.445, né, aproximadamente, que é a frequência central, aquela faixa 2.4 até 2.483, né? Então, eu vou definir aqui a impedância, né, característica, que é a impedância da minha fonte, né, que iria alimentar a minha antena, que é 50 ohms. E agora eu escolho o comprimento do transformador, né, que é da minha linha de microfibra, né. Eu escolho para um meio, né, do comprimento de onda, um quarto ou um oitavo do comprimento de onda guiada. Eu escolhi aqui o mais comum, né, que é um meio, né. Pronto, e aqui eu calculei todas as dimensões da minha antena. Como, por exemplo, a largura, né, da antena, que vai ser aproximadamente 37. Essas não são equações exatamente, são equações exatas, né, são equações de aproximações, né, portanto, não necessariamente a minha antena vai ressoar na frequência 2.44, vai ter uma certa diferença, em que essa diferença eu posso tirar, né, a partir de chute e erro, né, variando as dimensões da minha antena, ou muito ou pouco, né, vai depender da variação da simulação aí que eu obter. E a altura, né, ou o comprimento da minha antena, o L, vai ser 28,9. Aqui 29 aproximadamente. Vai ser mais ou menos das dimensões, né, da minha antena. Da minha antena não, né, do elemento quadrado, né, para ressoar na frequência de 2.44 GHz. Utilizando o substrato de 4.4 e com a espessura de 1.5. Continuando, né, a minha linha de alimentação terá um comprimento de aproximadamente também um comprimento do PET, né, 29, e a largura vai ser 2,86. Eu venho aqui, certo? E coloco as dimensões da minha linha. Pronto, aqui o que eu vou fazer agora é conectar, né, o elemento radiante com a linha de microfibra. Vem essa opção de grade, né, configuração de grade, né, coloco um NM, a precisão, né, marca essas três opções, né, as outras três, e consigo obter uma centralização automática, né, de cada objeto, né, cada geometria. Pronto, feita essa parte aqui, eu já construí a parte do elemento radiante de cima, né, superior. E agora eu vou construir o plano terra, né. Então eu vou nessa parte aqui, né, selecionar as camadas e mudo para plano terra. Venho novamente, seleciono aqui o tipo de geometria que eu quero, plano terra. É importante essa ferramenta, né, de configuração de grade, né, que você centraliza bastante suas geometrias, né, em relação a uma com a outra, né. Então, um parâmetro importante também que
Quando vocês estiverem estudando a parte teórica, né, de antenas, você vai observar que antenas de microfibra tem, todo tipo de antena tem um efeito de franjamento, né? E as linhas de campo que desprendem, né, das bordas do elemento radiante. Então, essas antenas, elas têm, esse campo ele tem que ficar um pouco próximo, né, às bordas, né, não podem espalhar tanto, porque reduz bastante a eficiência da antena. Então, o melhor valor que alguns autores apontam, né, para essa distância é 3 vezes a espessura do substrato elétrico, né? Portanto, se eu tenho 1,5, eu quero que tenha 4,5, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é isso, né? A espessura. Então, saber utilizar essa ferramenta de centralização, utilizando os objetos, é uma mão na roda aí, né? Facilita bastante. Então, esse 4,5, né, essa distância do elemento da borda, do elemento radiante até a borda do plano terra, é o suficiente para que o efeito de franjamento, né, da agente de campo, né, não saia do substrato elétrico, né? Pronto, feito isso, eu vou agora conectar, né, a minha linha de microfibra com... Seleciono os dois, né, e venho em layout. Primeira opção, união, certo? Então, uniu, ó. Eu seleciono só. Feito isso, eu agora vou adicionar as portas, né? Positiva e a negativa, né? No caso, a positiva é a linha de microfita. É só conferir. Você pode afastar aqui um pouco, né, a geometria. Seleciona a borda, né, essa opção. Venho aqui, ó, onde será alimentado. Seleciona aqui a face, certo? Venho a excitação, né? E vou adicionar a porta, beleza? Adicionou. Agora eu vou adicionar a referência, que é o plano negativo. Seleciono a parte plano terra. Seleciono aqui para aparecer, né, a porta que foi criada. Em cima dela, ó, botão direito, adicionar a referência. Adicionou lá, tá vendo? Venho aqui e volto para o normal. Pronto, feito isso, a sua estrutura já está completa, né? Conferindo aqui novamente a estrutura do substrato, que é importante você estar sempre conferindo esses dados. Thales, volta aí, Oi? por favor. Volta aí, por favor, essa parte de adicionar referências, que eu não entendi direito. Apaga e faz de novo aí para mim, por favor. Essa parte de adicionar Beleza. Tá? Porque tu foi um pouco rápido, eu não peguei. Certo. Essa parte das bordas, da alimentação, né? Excluir aqui tudo. Para ficar mais fácil para eu selecionar a face da linha, né? Para adicionar a porta, né? Eu desloco um pouco ela, né? Então, venho aqui nessa parte de selecionar bordas, né? Superior. E seleciono a minha face da alimentação. Venho em excitação, ó, botão direito, adicionar a porta. Então, ficou selecionado, agora ficou uma porta 1, beleza? Então, o plano negativo, a referência, né, da porta positiva, é o plano terra, certo? Então, seleciono também o plano terra, em cima da porta que foi criada 1, botão direito, adicionar a referência. Pronto, mudou de cor, agora virou a referência da minha porta. Beleza, tá, obrigado. Beleza aí? Feito isso, você agora adiciona o setup, né, de simulação. Botão direito em análise, novamente, botão direito em análise, adicionar a solução. Marca essa opção aqui, certo, de bordas da malha, né? Define bastante a precisão da sua análise. Quando você clica lá em OK, vai aparecer essa outra janela e você vai definir a sua variação da faixa de frequência que você deseja analisar. Ou você apaga essa opção em deletar, ou você seleciona ela
interpolar, certo? Seu gráfico é interpolado. Se aqui você vai selecionar a faixa de frequência que você quer analisar, certo? Por exemplo, se eu quero simular, quero obter a resposta em 2.4 GHz, eu não preciso analisar de 1 até 10 GHz, né? Então, se eu coloco de 2 até 4, né? 2 até 4 GHz para mim já é o suficiente. Qualquer coisa eu utilizo um ponto, porque a divisão, né, para mim, é o que eu já padronizei, né? Não é nem muito demais, nem pouco demais, né? Aquele médio, né, que com as simulações que eu fiz e os trabalhos que eu publiquei aí, tá válido essa quantidade de pontos, né? Então você atualiza, ó, atualizou aqui, 2, 4 e 8 em 1. Se você quiser ver como está distribuído esses pontos, né, você pode ver os pontos do sweep. Então, se você for observar, ele vai analisar direitinho, ó, quase todos os pontos da faixa que você quer, certo? Então, isso aqui é muito bom. Se você quer analisar o ganho variando a frequência, eu vou ensinar aqui também como é que faz isso. Quando você projeta antena para aplicação no Wi-Fi, por exemplo, se você já mudaram o canal de frequência de transmissão da sua internet de casa, né, utilizando lá o HDMI, configuração do seu roteador, vocês observam que vocês podem utilizar vários canais diferentes, né, do Wi-Fi da sua casa para você transmitir a internet da sua casa, né? Inclusive canais de frequência diferentes, distantes da sua vizinhança, né? Mas para evitar interferência. Eu não sei se vocês já fizeram isso, né, com algum roteador de vocês, mas a BrisaNet proibiu, né, de fazer isso. Eu mudei para a BrisaNet e a BrisaNet, o administrador não permite que eu mude o canal, né? E se mudar, eles têm que fazer burocracia lá, mudar a senha, um monte de coisa. Mas é importante que você, quando você projetar uma antena para uma antena da faixa de frequência, é importante você analisar o ganho para cada canal de frequência da sua antena, porque a sua antena não vai apenas operar naquela frequência central, ela vai utilizar toda aquela faixa de frequência para vários canais diferentes, beleza? Então, é importante a sua antena ter um ganho ali padrão, né, de transmissão. Eu vou apresentar esse resultado um pouco mais à frente. Concluída essa parte aqui, ó, você vai validar antes de colocar para analisar o seu projeto, certo? Isso é feito aqui em cima, ó. Validar design. Você vai clicar, ele faz uma análise, né, do SCADCUP, se eu não me engano, isso aqui é as camadas, né, elétricas, eu acho. Material, a malha, as vias, as portas, a excitação, né, e o setup, né, que você criou. Então, se estiver faltando alguma coisa aqui no seu projeto, você clica aqui e você vai saber se está faltando, beleza? Porque ele diz aqui. Para você não colocar já para analisar, tendo alguma coisa errada aí. Então, passar 1 hora esperando o resultado, depois esse resultado ficar diferente do que você esperava, que alguma coisa aconteceu de errado. Então, é bom analisar antes, né? Validar o seu setup para ver se está tudo ok, para quando você já colocar para analisar, você pode ficar tranquilo que vai gerar um resultado coerente, né? Feito isso, né, é importante você salvar seu projeto, ou salvar desde o início, né? Vou colocar aqui teste 1. Feito isso, analise novamente. Você vem aqui em Sweep, ó, colocar para analisar a sua antena. Analisar, beleza? Então, o software ele vai começar a analisar a sua antena de acordo com aquela faixa de frequência que você escolheu. Não vai demorar muito não, acho que achando de pouco, 2 ou 3 minutos, acho que essa simulação termina. Enquanto isso, eu fico aí esperando aí a oportunidade para vocês tirarem dúvidas aí. Thales, Professor. tá me ouvindo? Tô. Eu achei muito bacana a sua apresentação. Ela é muito intuitiva, né? Assim, principalmente para quem está pela primeira vez querendo aprender a trabalhar. Então, essa gravação aí depois tem como. Eu vou me enviar o meu e-mail, tem como você compartilhar. Eu acho que é Vinícius, né? Que está.
Eu vou postar no YouTube aí. Quem Mando para vocês. Quem tá gravando aqui sou eu. Quem está gravando? Sou eu. Então, tu pode compartilhar, né? Porque não vai lá para o Google Meet, né? Aí compartilha lá, manda Isso, meu e-mail. vai pro Google Meet, mas aí eu falei com o Vinícius para ele criar um canal no YouTube com o Genka, né, com o nome Genka. Aí esse tipo de gravação, a gente vai botar lá no YouTube, aí todo mundo tem acesso, tá certo? Certo, mas assim, Helder, se você compartilhar comigo, eu posso guardar no meu computador, entendeu? Posso baixar, Faço isso também. aí fica top, entendeu? Porque quando eu quiser, eu posso apresentar para alguém, entendeu? Inclusive, Assim. Pedro, eu vou falar aqui, Pedro e Thales, né? Thales, vocês mandaram um adesivo aqui para fazer, não foi? Isso. Foi. Aí eu vou ver se semana que vem eu pego esse adesivo para vocês. Quando vocês estiverem construindo a antena de vocês, se puderem gravar o processo de construção, grave no celular, porque depois a gente passa para mim ou passa para Vinícius para poder botar no YouTube também. Aí já tá. E tudo que a gente for fazendo aqui para frente, a gente pode ir fazendo essas gravações, porque vai servir tanto para a gente, para relembrar alguma coisa, quanto para os novos alunos que forem chegando, entendeu? Oi. Entendeu? Entendeu, Thales? Uma outra coisa, Helder, que eu acho que seria interessante para o grupo Genka, sabe o quê? Assim, à medida que a gente vai lendo um artigo de um artigo recente, 2020, 2021, se a gente tivesse como criar uma biblioteca de artigos para a gente, seria interessante, porque às vezes a gente não consegue baixar de uma revista pelo acesso que a gente não tem de um computador pessoal. Então, assim, se a gente fosse fosse atualizando, tivesse uma biblioteca de artigos, de dissertações, teses, que a gente pudesse acessar. Tipo assim, eu tenho um artigo que eu achei interessante, eu vou lá e coloco. Aí você leu alguma coisa, achou interessante, vai lá e coloca. Aí Thales achou interessante também, vai lá e coloca. Porque assim a gente alimenta. Porque na hora de escrever os trabalhos, nós precisamos, assim, de ter trabalhos atualizados para escrever, ver o que está acontecendo, não é? Então, se a gente não tiver isso, se a gente tiver uma biblioteca nesse sentido, alguma coisa que a gente vai alimentando ali, então fica bem mais fácil para todos nós, na hora de fazer uma iniciação científica, na hora de fazer qualquer projeto, você tem referências recentes que você procura ali, e que fica no grupo, que fica assim, você coloca no seu trabalho, às vezes eu coloco no meu, num trabalho diferente, até para análise dentro da própria UEPB, quando vai para revisão, é interessante, entendeu? Para aprovação. Uma sugestão, Pedro, de repente, já que todo mundo hoje tem e-mail do Gmail, né? É a gente criar a nossa sala de aula ali. Sala de aula, que a gente criou para as turmas da UEPB. Perfeito. A gente cria a sala de aula Genka, entendeu? Perfeito. Aí lá a gente cria os tópicos. Perfeito. Aí lança lá, entendeu? Perfeito. Vídeo, seminário, artigos. Né? Essas coisas. E aí bacana. Fica a sala de aula da gente lá, só da gente mesmo aqui. Perfeito. Acho que a gente está precisando fazer isso, olha, porque assim, o grupo existe, né, no CNPq existe, tudo mais, porém a gente não tem assim, a gente tinha um lugar que a gente se encontrava. Esse lugar virtual agora é a melhor ideia que já veio, assim, nesse momento. Até para depois, quando continuar, sair do remoto, voltar para o presencial, eu acho que a gente deve continuar usando né, porque assim, encurta a distância entre a gente, entendeu? Quando a gente precisar fazer alguma coisa, está lá o material, aí é top isso aí, bacana. Correto. Inclusive, livros, né? Até as iniciações científicas mesmo, a gente, quando esses alunos aí forem apresentar em Campina Grande, a gente pode se reunir aqui uma semana antes, aí mostra os trabalhos. De vez em quando a gente se encontrar uma boa, entendeu? Não precisa se encontrar toda semana não, uma vez no mês. Exato. Uma horinha só, é bom. Afinal é um grupo, né? Quando vence um, vence todos, né? Exatamente. E, assim, tendo os encontros pelo menos uma vez por mês, para não ficar muito, vamos dizer assim, carregado, mas pelo menos uma vez por mês, porque nós temos outras atividades, a gente pode conversar o que cada um está fazendo e também ver a questão das publicações, assim, como é que a gente poderia trabalhar num artigo ou no outro, entendeu? Que revista mandar, porque eu sinto, assim, que tem uma produtividade já de muitos, né? A gente tem uma produtividade boa dos anos anteriores, porém, se a gente tivesse mais organização,
no grupo, se a gente levasse um pouquinho mais a sério, assim, organizando e discutindo entre a gente, eu acho que nós aumentaríamos a produtividade mais ainda, entendeu? Com certeza. Com certeza. E aí, Thales, terminou aí? Só para retornar aqui, ressalvar aqui, né? O senhor Pedro falou uma oportunidade de baixar, né, artigos aí de revistas, né, professor? Que são, Isso. tem um acesso, né, que eu consegui do amigo meu lá do IF, né? Foi até uma salvação, né? Peguem aí, beleza? É esse Seisai. Certo. Aqui é o seguinte, ó. Seisai, Google, né? Foi um grupo aí de pessoas aí que fizeram esse site, né, para desbloquear os artigos, né, trabalhos aí bloqueados, né? Então, você quer um artigo do I3E, por exemplo? Eu uso muito isso aí, Everton. Por aqui, pegar aqui um artigo. Eu não consigo baixar do meu computador de casa, não consigo baixar. Não, agora você vai baixar agora. Peraí, apenas. Vou pegar um exemplo aqui. Vou vir aqui no I3E7, vou fazer uma pesquisa aqui bem simples de antenas de microfibra, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Acesso bloqueado, beleza? Tá. Você Certo. clica aqui no projeto, né, para abrir melhor. Uhum. Seleciona o título ou o DOI, né, que chama DOI. Para você vê aqui no Seisai Google, aqui o DOI, ou o R, ou o título. Ctrl V, Open, e você abriu aí o artigo que está lá bloqueado no I3E para você baixar ou ler. Oxe, beleza do nada. Show. Rapaz, que massa, bicho. É, Rapaz, isso é uma E mão na leva de roda. latex, viu? Isso ajuda demais, ó, porque eu tô sofrendo Pô, não adianta você estar pegando coisa atrasada, entendeu? Não faz sentido. e assim, o I3E, né, mandou para mim aí R$ 180, né, para renovar. $100, não, vai para R$ 600 e eu sou pobre. É Eu peso. sou pobre, pô. Não tem condição de pagar R$ 600 para ser membro de uma revista só, né? Antenas e propagação. É um absurdo, pô. Eu vou pagar o quê? $1.000 por ano para R$ 10.000 por mês para associar 10 revistas, pô. É porque, Thales, um salário mínimo americano é $3.000. Então, $100 é o quê? Um salário mínimo é 3.000, né? Então, dá $100 é como se fosse pra gente aqui, tipo R$ 20. Tranquilo, né? Né? Assim, Então, só que quando transforma para real, $100 é R$ 600. É quase um salário mínimo brasileiro. então para vocês aí, ó, até anotar aí no papel aí, né? CSI Google. Eita, peraí. Vou pegar um Bota no lápis aqui. Google. Só um minutinho aí. Remove todas as barreiras no caminho da ciência. Tô mandando o link. Tô os mandando o caras link no chat aí, ó. Olha o link aí, ó. Já tá mandando o link? Tá aí no chat já. Beleza. Show de bola. Peraí que eu Pronto. Vai no I3E, Explorer, vai no IET. Para concluir, adianta aí para concluir a apresentação, para a gente abrir um espaço aí para trocar uma ideia. Beleza, ó, concluiu aqui, ó, certo? Solução ou simulação completa. Salva novamente, porque às vezes o software ele dá um bug aí, ele apaga tudo. Botão direito, ó, no sweep. Ficou até colorido aqui, ó, porque tá certo aí, concluiu. Botão direito, resultados. Plotar o template e você vem para a perda de retorno, beleza? Vamos ver. A minha faixa de frequência, o meu resultado foi esse aqui, ó. Vamos lá. Marcar, ó. Ficou ruim esse resultado, né? 2.4. Ficou ruim porque, como eu falei, é uma aproximação, né? As dimensões, certo? Então, o que acontece? Ficou a perda de retorno ali menos de 9 dB porque está descasado, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é adicionar uma técnica de casamento de impedância. Como, por exemplo,
eu vou selecionar metade dessa estrutura e vou afinar ela, beleza? Então, isso já vai me dar um resultado bem melhor. Vai reduzir. E outras técnicas também de casamento de impedância podem ser utilizadas, como adicionar uma fenda aqui, ó, certo? Com a mesma largura da linha, outra aqui. Na verdade, o resultado aproximado ficou excelente, assim, as dimensões Então, da ficou para melhorar o casamento mesmo. Eu queria para 2.44, ficou 2.4. Então, o que é que eu faço ficou, aqui? Ficou beleza, ficou show de bola. Agora só o casamento que precisa ajustar. Então, Né? se eu reduzir as dimensões, se eu reduzir um pouco as dimensões da minha antena, a largura e o comprimento, essa frequência de ressonância ela vai subir um pouco, beleza? Não precisa simular de novo não, Thales, a gente já entendeu. Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui. Depois você passa esse arquivo aí para a gente, passa para o Vinícius aí. Beleza, eu tenho outros resultados melhores desse mesmo projeto aqui, então eu posso passar os melhores para vocês. Então, passa para a gente que já serve de modelo, de ponto de partida para a gente fazer outra coisa. Então eu posso gerar outros resultados aqui para vocês verem? Pode. Eu acho que é interessante. Opa, Marcelo. Ei, você sabe que teve uma hora lá que você estava falando lá das técnicas de confecção das antenas, aí tem a corrosão, tem a CNC, a impressora 3D. A gente aqui conhece mais a técnica da corrosão. Algo que eu queria saber é o seguinte, Thales. Aquelas técnicas de fazer a antena na CNC e na impressora 3D, vocês conseguem fazer até com que precisão? Professor, na CNC, eu e o João está montando uma, né? Em parceria com o professor Rodrigo, né? Inclusive, o projeto ficou um pouco parado porque o Jonas foi pai agora, né? Aí tá resolvendo a vida dele. Mas para a gente só está faltando a estrutura de alumínio, né? Porque para usinar a antena, né? Ele vai rasurar, né? Vai rabiscar ali, né? A plaqueta, né? Então, a estrutura tem que ser bem fixa, né? Não pode ter ruídos, né? Então, ele tem uma estrutura forte. Né? Então, a estrutura de alumínio para a gente é uma estrutura leve, bastante resistente, que reduz as oscilações, né? Do motor, né? Do rock-end, que a gente chama. Do Marcelo também vai ser pai, viu? E essa CNC que a gente está projetando, professor, o professor Jonas, a precisão é muito maior do que a corrosão. Beleza. Terminou, Thales, a apresentação? Estou escutando um barulho aí Tem muito microfone ligado. Ou tu tem alguma coisa mais para falar? Ou encerrou aqui na simulação? Só um momento. Sim, a parte de resultados, né? Não, a sua apresentação encerrou na simulação ou você ainda tem algum slide para mostrar alguma coisa? Eu teria que apresentar mais alguns resultados, né? Que pode ser obtidos aí de antenas, né? Porque só a perda de retorno, né? Então mostra aí rapidinho. E também o VSWR, né? É o coeficiente de onda estacionária. Quanto mais próximo de zero para a sua frequência de ressonância, melhor, certo? Significa que a sua antena ela não mantém ali corrente presa, né? Ou energia presa, ela é totalmente irradiada. Quanto mais perto de 1, Thales. Próximo de 1, aí. Então, acho que é de 2 para baixo, né? Então, como ficou aqui em 2, a antena não está irradiando muito aqui. Baixo, a antena funciona. Tem que casar mais um pouco. Como é que você mede esse coeficiente? Ele é medido através também da diferença da perda de retorno, né? O coeficiente de reflexão, né? Ele pode ser calculado ou medido. Você e analisar, você vem aqui, ó, botão direito em Sweep, resultados, plotar VSWR. Mas o cálculo matemático é através da perda de retorno, Pedro. Se eu não me engano, é módulo do perda de retorno mais 1 sobre módulo da perda de retorno menos 1. Menos 1. É a razão entre a soma e a subtração. A diferença, né? Tem os resultados, né, que eu posso também obter. Como, por exemplo, a carta de Smith. Deixa eu ver se sai. Depois, Thales, eu queria que você gravasse um vídeo disponibilizando para a gente como você gera aquele diagrama de radiação 2D e 3D, que pega a largura de feixe e diminui a potência. Lembra que você me prometeu gravar e para mim e tudo, e até hoje você não fez? Tá. Essa apresentação aqui, professor, saiu. Eu fiz ela inicialmente, né? Mas para
colocar as ideias e com o tempo ir desenvolvendo elas, né? Refinando. Então você aproveita nas próximas semanas, faz aquela simulação, monta aquele diagrama 3D, o diagrama 2D com a largura de feixe de meia potência. Eu monto agora, rapaz, é rapidinho. Você pode Aproveitar que gravar... tá gravando. Hã? Aproveitar que tá gravando é rapidinho para montar. Então vai, monta aí pra gente ver. Aqui é a carta de Smith, beleza? Beleza. A carta de Smith, para toda a faixa de frequência, vai definir se a sua antena está casada ou não naquela impedância. Né? Então, se você pegar o marcador e vir bem para o centro aqui da carta, que é 1, significa que a impedância é 50 ohms. Então, se sua faixa de frequência estiver próxima do centro, significa que a sua antena está bem casada. Há uma diferença, certo, aqui. Diz também se a antena sua é capacitiva ou indutiva, né? Se for indutiva ou capacitiva, você tem que eliminar. Se for indutiva, adiciona uma carga capacitiva. Se tiver um resultado indutivo, capacitivo aqui, adiciona uma carga indutiva. Isso tem que ser puramente resistível, certo? Vamos lá. Para medir o diagrama de radiação, 3G e 2G, você quer calcular, por exemplo, analisar o ganho da antena, a sua frequência de ressonância. Você vem adicionar uma outra frequência de sweep, né? Botão direito em cima de setup, gerar uma corrente de superfície, certo? Valor único, a sua frequência de ressonância, por exemplo, foi 2.4, a melhor ressonância que teve. Adicionar. Você exclui aqui, seleciona as opções, certo? E OK. Então, você vê que o formato mudou, certo? Ficou discreto, né? Por pontos, né? Então, novamente, você valida sua solução aqui em cima. Toda vez antes de qualquer simulação que você vai fazer, se valide antes do seu projeto. Ou o setup. Botão direito. E espera. É rápido, certo? A análise. Acho que é questão de 1 minuto, no máximo. Essa apresentação ficou um pouco corrida, né, professor? Ainda estou me otimizando nela, abordando pontos principais, né, de antenas, mais focado em deixar o conteúdo mais acessível, né, deixando a parte de cálculo mais para a parte teórica, né, mais para aquela parte com lado, né, o pessoal que está aprendendo, né, deixar mais para ficar mais atrativo, né, a parte de aplicações e atualidades. Teórico é mais para estudo um pouco isolado, né, entre aspas. Terminou a simulação. Vocês estão ouvindo aí? Sim. Sim, tá. Pronto. Terminou a simulação. Foi rapidinho. Pode ir. Foi rapidinho. Só que para gerar o resultado delas, você não vem botão direito aqui em cima, não, beleza? Você vem aqui em Results. Para gerar o plots 3G e 2G. Results, botão direito, criar campo distante, certo? Vou reportar campo distante. Plotar o retangular. Plot retangular. Esse aqui é o ganho, beleza? Então, como a sua antena diretiva, você mede o ganho dela em função a uma antena. Isso. Diretivo, ganho direcional, e coloca o parâmetro em dB, beleza? Em dB, certo? Que é o parâmetro de espalhamento. Feito isso, você confere aqui o θ, 0 graus, frequência 2.4. O ganho da antena, o diagrama 3G, ele vai ser em função de θ, beleza? É o ângulo de elevação da sua antena. Então, se a sua antena está posicionada nessa superfície, o diagrama de radiação ele vai ser medido assim, ó, certo? Então, ele vai medir
o ganho de transmissão em função dessa variação angular da sua antena, beleza? Então, como a sua antena é antena direcional, significa que ela irradia a direção perpendicular do plano da sua antena, beleza? Que é considerado aqui θ igual a 0 graus. Selecionar as opções, reportar. Acho que eu girei errado. É só uma correção aqui, beleza? Botão direito. Retangular plot. Pessoal, só para conferir aqui, beleza? Eu errei aqui. Confundi aqui com o resultado que eu estou medindo. Na verdade, é o botão direito aqui em cima mesmo. Resultado. Plotar templates. 3G. Ganho 3G, beleza? Confundi. Mas estava certo, só que não é o resultado que ele pediu, né? É um resultado que eu ando estudando aí de forma mais sequencial, né? Acabei confundindo, mas o resultado que ele pediu é esse aqui, ó. É isso aí, Helder? É esse aí, mas ainda tem aquele outro gráfico 2D em que você traça Isso, beleza. feixe de meia potência. Antes de você gerar o gráfico 3G do ganho, é importante você ajustar os pontos, beleza? Nesse gráfico 3D aí, deu quanto ganho aí? 1, é isso mesmo, 1,48 dB. 1,48, certo. O normal, quando está bem casada, é 6, 5 ACGB, beleza? Quando a antena não ficou casada, então o ganho foi muito baixo. Tudo bem. O gráfico 2D, né? Esse aqui é o 3G. O 2G, botão direito em sweep, results, plotar template, padrão radiação partido, beleza? Que é o 2G. Quando ele pega esse gráfico 3G, ele parte. Então o resultado é esse aqui, ó, beleza? Como eu expliquei, né? Em 0 graus, aqui é em função do ângulo de elevação da sua antena, beleza? Então isso aqui é o padrão do ganho, variando o ângulo θ. E quando o θ em 0 graus, significa que o seu ganho é máximo, beleza? Porque a sua antena irradia a direção broadside, a direção lateral da sua antena. O mesmo ganho, 1,15 dB, magnitude. Qualquer valor aqui vai ser menor. A direção oposta, menos 14 dB, certo? Porque tem um plano terra, certo? Então ele reflete todo o ganho para a frente. Então a sua antena de microfita PET irradia na direção broadside, beleza? Qual é o outro resultado que você pediu? Era para traçar a largura de feixe de meia potência, desse gráfico aí. Sim, a largura de feixe de meia potência é essa aqui, ó. Você vai medir 3 GB, beleza? Como esse gráfico é muito ruim, ele nem transmite, na verdade, né, professor? Nem tem ressonância, né? Ele não tem radiação. Portanto, ele não tem largura de feixe de meia potência. Pega um resultado que você tem aí. Tem, não? Tem. Abre uma simulação aí você traça esse gráfico aí pra gente ver. Um resultado bem casado. Eu fiz muito isso na minha época, mas eu não lembro mais não. Isso. O tempo passa e a gente vai esquecendo algumas coisas. É a idade, professor. E eu ensinei essa turma todinha, Pedro. Inclusive você, Marcelo, e eu já esqueci. Foi eu que levei isso aí tudo empapado. Assim, como é que pode, meu? Acaba esquece. Eu peguei uma antena que eu desenvolvi aqui, simples. Vou ver se ela tem. Tem. A estrutura dela é um pouco diferente, beleza? Mas acho que vai servir, certo? Eu utilizei aqui 2 camadas de substrato, mas abre lá só o gráfico pra gente. O resultado aqui acho que vai ser o mesmo aí. Botão direito, ó, beleza? Resultados. Pronto, template, padrão partido. A gente quer ver só como é que pega aí. Vamos lá. Ó. Então, como essa minha antena é bem casada, ó, então em 0 graus, ó, eu tenho 2,77 dB, beleza? Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. Ainda vai ser um resultado bom ainda, viu, Helder?
casada e não foi o resultado que eu quero. Vai prestar não, né? É porque o ganho dela é baixo mesmo, porque ela é uma antena. Pô, tu não Não tem tem nenhum presta aí, não? Tá errado. Deixa eu procurar outra aqui. Procure outra com resultado melhor. Aqui. É porque ela é uma antena PET, né? Com direção broadside, né? Tem também. Que encontramos aqui, beleza? E o raio. Pronto. Agora sim, ó. Mas que todas é o mesmo valor, viu, professor? Tem alguma coisa errada aí. Vamos lá, para tirar o largura de feixe meia potência, você vai procurar o valor 3 dB, beleza? Como é que eu vejo? Eu não tô vendo daqui. Eu vou pegar aqui um exemplo, beleza? Mas esse valor aqui também não é 3 dB, mas nessas antenas. É interessante, era para ser, viu? Daqui não dá pra ver, não. Esse valor de 3 dB, né? Ver se não estou errando aqui alguma coisa aqui. Thales, é melhor depois tu fazer essa simulação numa antena boa, bem casada e mostrar bem direitinho. Tu faz, tu Agora vai, peraí. disponibiliza pra gente. Com Acho calma. agora eu corrigi, professor. Não, tá corrigido. Aqui, ó. 6 dB, beleza? Certo. É o comum, né, dessas antenas do tipo PET. Então, na hora de feixe meia potência, você mede em 3 dB. Você vai procurar. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. Tá dando 3.1, né? Tá vendo aqui? Aproximadamente 3 dB, né? Deixa 3.1 Inferior. aí. Certo. Então, você marca ele, ó, e marca o oposto, beleza? Também 3.1. Então, a largura de feixe meia potência é esse ângulo aqui, ó. 90 graus. A diferença entre um ponto de meia potência e o outro, beleza? E o oposto. Aí aquela reta tu traça no CorelDRAW, né? Aí você quer apresentar esse resultado, né? Num projeto, num artigo, né? Alguma coisa, você exporta com Ctrl+C, copia a imagem, né? Este resultado, leva para o CorelDRAW e lá tem uma ferramenta de ângulo, né? Você seleciona aqui o ponto, vem até esse ponto e arrasta até o outro. Aí forma 90 graus. Tá. Então, eu tenho, se vocês tiverem a ferramenta CorelDRAW, eu já disponibilizo alguns padronizados, né? Eu tenho CorelDRAW, eu gostaria de você mandar aí para mim, porque eu preciso pegar esse resultado aí, entendeu? Até para botar no relatório do PIBIC desse ano. Vou só pegar aqui o carregador aqui, rapidinho. Marcelo tá aí ainda? Tô. Beleza, acho que tá terminando aí, a gente discute aí alguma coisa aí. Terminou, tá? Estudo aí? Terminou, Thales? Tudo? Pronto, voltei. Terminou tudo aí, Thales? Tem mais alguns que vocês querem que eu gere? Não, a priori seria isso mesmo. Pra gente abrir um espaço aí pro povo falar. Pronto. Beleza? Então tá, Thales, valeu, a gente agradece aí a sua apresentação. A parte inicial, essa parte final aí de antena já é conhecida da gente, mas foi muito válida aí, eu creio que para o Vinícius, para o outro aluno, Marcos, né? A parte que eu achei interessante aí foi a parte inicial das aplicações, né? Foi uma forma até de me atualizar sobre aquela questão de internet das coisas, da Wi-Fi 6G, a indústria 4.0. Realmente é umas coisas que eu preciso ler mais sobre isso, eu estou meio desatualizado nesse sentido. Nessa segunda metade da sua apresentação, não, eu ainda lembro de muita coisa, eu sempre estou fazendo os PIBIC, então eu estou fazendo sempre simulação, então projeto de antena eu estou tranquilo, né? Ainda está na minha rotina. Agora aquela parte de aplicações lá, porque as aplicações sempre vão mudando, né?
surgiu 4G, era 3G,